Você já ouviu a história de como Exu Lúcifer desafiou a igreja para libertar seu povo das sombras da ignorância? Laroie a todos, e hoje vou te contar como um homem temente a Deus acendeu uma chama que nem a morte pôde apagar. Klaus sempre fora um homem temente a Deus, criado dentro da igreja. Sempre lhe fora ensinado que Deus era a única verdade e o único caminho. Mas Klaus era diferente. Desde pequeno, sua curiosidade era afiada. Ele fazia perguntas como: por que Deus nos pune se não adorarmos? Ou se Deus é todo-poderoso, por que permite o mal? Suas perguntas, no entanto, nunca eram respondidas. Ao invés disso, ele era censurado e, por vezes, castigado. Não faça perguntas, diziam. Se Deus diz, está certo. Mas Klaus não conseguia se conter. Mesmo sendo punido e isolado, não aceitava que certas coisas não pudessem ser explicadas. Aos 18 anos, Klaus já havia lido a Bíblia diversas vezes. Contudo, o que ele esperava que lhe traria respostas apenas trouxe mais dúvidas. Ele não conseguia entender por que um livro era usado para condenar tantas pessoas. Perderá amigos condenados à morte por motivos que ele não conseguia compreender. Quanto mais tentava mostrar aos outros membros da igreja que aquilo não fazia sentido, mais ele era exilado e mal visto em sua aldeia. Os únicos que lhe davam ouvidos eram aqueles que também eram rejeitados pela sociedade, homens e mulheres que não aceitavam viver de acordo com as regras da igreja. Não demorou muito para que os padres soubessem o que ele estava fazendo. Então, Klaus foi chamado diante de todo o conselho da igreja. Você, Klaus, está desvirtuando nosso povo. Somos um povo de Deus, e você que anda com aqueles pecadores, não segue as leis do Senhor. Está indo por um caminho sem volta. Adoradores do diabo é o que são. Mas por seu pai ser um importante membro do conselho, deram-lhe uma chance. Torne-se um padre e ajude a desfazer as mentiras e bobagens que anda dizendo, ou então receberá sua sentença. Klaus nunca aceitaria viver daquela forma, mas naquele momento, uma ideia lhe ocorreu. Ele precisava mostrar a verdade a todos, e só havia uma forma de fazer isso. Ele aceitou tornar-se padre. Durante 5 anos foi treinado e preparado para assumir o posto e passou a proferir a palavra de Deus aos outros camponeses. Julgava publicamente todos aqueles que não seguiam as leis impostas pela igreja. Mas, secretamente, havia reunido um grupo de pessoas que se encontravam em um local oculto. Lá, ele lhes mostrava toda a verdade, toda a hipocrisia da igreja. Naquele lugar ninguém era julgado por ser quem era. Homens e mulheres considerados escória pela sociedade ouviam de todos que seu destino era o inferno, mas encontraram ali um refúgio seguro para amar e serem amados. Eles eram os seguidores da luz, a verdadeira luz, como Klaus dizia, a luz do conhecimento, aquela que liberta. Uma vez por semana, pessoas que usavam máscaras sociais para serem aceitas encontravam nos seguidores da luz a aceitação e o conhecimento que lhes era proibido. Klaus, com sua influência como padre reconhecido, obtinha livros de outras culturas e ensinava que a religião da igreja não era o único caminho, nem a única verdade. Através do conhecimento, ajudou muitas pessoas a se desprenderem secretamente dos padrões impostos pela igreja. A comunidade dos seguidores da luz crescia cada vez mais. Os padres, porém, começaram a perceber o sumiço de algumas pessoas nos dias das reuniões. Mesmo com o toque de recolher, membros da igreja relatavam ouvir barulhos nas ruas durante a madrugada. Certa noite, Homero, um jovem que vivia uma vida normal mas que tinha um amor proibido nunca aceito pela igreja, foi capturado pelos guardas enquanto tentava ir ao encontro dos seguidores da luz. Levado ao conselho, ele foi torturado durante horas. Os padres não o deixaram partir até que ele contasse tudo. Sem aguentar mais, Homero revelou o segredo. Os padres, cheios de ódio, planejaram capturar Klaus e o grupo. Homero, obrigado a colaborar sob promessa de que seria poupado, guiou-se até a comunidade em silêncio. Padres e guardas seguiram até a cabana afastada da aldeia. Quando encontraram apenas um pequeno cômodo. No fundo da cabana havia um alçapão que levava a um subterrâneo. Nesse momento, quando os guardas estavam prestes a surpreender a todos,
Homero gritou com toda a força para alertar o grupo. Ele atacou um dos guardas, distraindo-os, mas foi derrubado. Seu propósito, no entanto, estava cumprido. Dera tempo suficiente para todos escaparem pelo túnel secreto construído por Klaus. Um a um, os seguidores da luz desceram pelo túnel. Klaus, que organizava a fuga, ficou por último. Quando a última seguidora perguntou: "Você não virá?", ele respondeu: "Só depois que o último seguidor da luz passar." Ele fechou a porta do túnel, subiu as escadas e se entregou. "Eu estou aqui, podem me levar", disse Klaus. Os padres olharam com ódio. "Devíamos saber que você era um caso perdido. Você perverteu a nossa comunidade." Klaus respondeu: "Eu não a perverti. Eu permiti que se libertassem através do conhecimento. Vocês os mantêm ignorantes para controlá-los. Mas agora, vocês não os controlam mais." Com raiva, o padre mais velho ordenou: "Levem-no. Os dois serão executados hoje, na frente de toda a aldeia, para que sirvam de exemplo." Enquanto era escoltado, Homero, arrependido, pedia desculpas a Klaus. Mas Klaus apenas olhava para frente, confiante. Quando saíram da cabana, Klaus pegou um lampião pendurado e o jogou no chão, incendiando a entrada. Empurrou Homero para dentro e gritou: "Vá, Homero! Encontre os outros e espalhe a luz para aqueles que ainda estão no escuro. Eu apenas acendi a chama, mas são vocês que devem mantê-la acesa." Homero correu em direção ao alçapão. A última imagem que viu antes de descer foi a espada de um soldado atravessando o peito de Klaus. Ele correu até alcançar os outros, e quando os encontrou, contou-lhes o que havia acontecido. Todos choraram pela morte de Klaus. Será que poderiam manter aquela chama acesa? Durante toda a madrugada caminharam pelos túneis. Perto do amanhecer, viram o final do túnel. Quando o primeiro raio de luz iluminou a saída, lá estava uma figura translúcida, misturada àquela luz. O espírito de Klaus, que desapareceu sorrindo, confiante, enquanto lhes mostrava o caminho. E se você ainda não é membro do canal, torne-se agora e tenha benefícios exclusivos como vídeos extras, emojis exclusivos das entidades e selos personalizados ao lado do seu nome. Depois daquele sacrifício, Klaus não foi esquecido, nem pelos que seguiram seus ensinamentos, nem pelas forças espirituais que observavam desde o início. Ele vagou entre mundos, seu coração ainda ardia, não de ódio, mas de propósito. Guiado por uma força antiga, ele percorreu as vielas do astral, cruzando ruínas de memórias e ecos de vidas passadas, até ouvir o rufar de tambores ancestrais e o sussurro de vozes nas encruzilhadas do destino. Foi então que encontrou Exu. Não o demônio construído pelos dogmas, mas o verdadeiro Senhor dos caminhos, Exu das encruzilhadas, o mensageiro entre mundos, o que ri diante da mentira e dança com a verdade nua. Exu não o julgou, apenas olhou. E nesse olhar, reconheceu em Klaus uma alma rara. Alguém que havia desafiado a hipocrisia com coragem, que preferiu ser queimado a trair sua própria consciência, que escolheu iluminar os outros mesmo à custa da própria existência. Na encruzilhada espiritual, onde passado e futuro se cruzam, Klaus teve uma escolha: retornar ao ciclo das reencarnações e esquecer tudo, ou aceitar sua missão maior como um novo tipo de guardião. Ali, sob um céu de estrelas negras e a luz do fogo ancestral, rodeado pelas vozes de entidades antigas que ecoavam como trovões na alma, ele fez sua escolha. Escolheu um nome proibido, temido e mal compreendido: Lúcifer. Mas não como símbolo de rebeldia vazia ou perdição, e sim como o que é de fato, portador da luz. Uma luz que não impõe, mas revela. Que não exige ajoelhar-se, mas convida a levantar-se. Que não cega, mas desperta. Foi o nome que carregava a essência de tudo o que ele fora: o buscador incansável, o mestre silencioso, o que acende tochas na escuridão das consciências. Seu objetivo, afinal, sempre fora o mesmo, mesmo quando era apenas um homem em conflito com sua fé: libertar pela verdade, despertar os que dormem, dar voz aos que foram silenciados, acender a fagulha do pensamento em almas acorrentadas. Como Exu Lúcifer, ele passou a caminhar ao lado dos questionadores, dos estudiosos do invisível,
dos que não se curvam diante da ignorância disfarçada de autoridade. Tornou-se o guia dos inquietos, o patrono dos que ousam duvidar, o mestre dos que preferem 1000 perguntas a uma única mentira bem contada. Ao contrário de muitas entidades, ele não exige devoção cega, exige coragem, verdade e abertura para o desconhecido. Na linha dos Exus, firmou-se como uma presença singular, ao mesmo tempo respeitado e evitado, compreendido por poucos, mas fundamental para os que realmente buscam evolução espiritual com consciência. Porque, como ele mesmo diz aos que têm ouvidos de alma, a verdadeira luz não vem de cima. Ela nasce quando você para de fugir da própria sombra. Nos terreiros onde a espiritualidade não se curva ao medo, mas se ergue sobre o respeito, a consciência e o entendimento profundo, Exu Lúcifer é cultuado com reverência, silêncio e cuidado. Ele não é uma entidade de manifestação banal ou de giras para impressionar. Sua presença é invocada quando o espírito está pronto, quando a mente se abre e quando o coração aguenta o peso da verdade. Ele não é chamado por vaidade ou curiosidade, ele é evocado por necessidade real, por urgência de alma. Quando chega, não vem com gargalhadas ou explosões de energia. Vem como um sopro antigo, um vento denso que atravessa a espinha e afunda no peito, trazendo consigo um silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Os que o sentem sabem, ele chegou. E com ele vem a sabedoria crua, o espelho sem filtros, o conhecimento que pode libertar, mas também exigir. Aos pés do Congá, é saudado com velas brancas e vermelhas, livros abertos como oferendas de saber, palavras ditas em voz firme como mantras de revelação. Alguns tocam sinos ou colocam penas sobre os livros, símbolos do voo da consciência. Não há promessas vãs, não há promessas de milagres, há convite ao despertar. Suas giras costumam ser densas, às vezes sem atabaques, guiadas apenas por palavras, olhares, e o silêncio eloquente que antecede uma revelação. Não é raro que médiuns que trabalham com ele relatem sonhos proféticos, visitas astrais intensas, súbitas crises existenciais que os empurram rumo ao autoconhecimento, ou reviravoltas profundas de vida e propósito. Exu Lúcifer não suaviza verdades, ele as entrega como elas são, nuas, afiadas, mas nunca sem antes oferecer a força e o discernimento necessários para suportá-las. Ele é buscado por intelectuais e estudiosos da alma, por magistas, terapeutas espirituais, médiuns que passaram por desilusões com sistemas religiosos opressivos, e principalmente por aqueles que foram condenados por pensar diferente. Atraídos por ele não por sua figura temida, mas pelo que ela representa, a chance de reconstruir a fé sem culpa, de estudar sem medo, de ser sem pedir permissão. Ele não impõe dogmas, ele questiona a todos. E por isso sua gira é um território sagrado de ressignificação. Seus médiuns são, quase sempre, pessoas que já morreram por dentro, que foram traídas por suas crenças, marginalizadas por suas dúvidas ou punidas por sua ousadia. Mas que, após sua queda, renasceram com sede de saber. Exu Lúcifer não escolhe os puros, escolhe os corajosos. Os que enfrentaram a noite escura da alma e ainda assim decidiram continuar. Onde outros Exus abrem caminhos, Exu Lúcifer ilumina o labirinto. Onde outros quebram demandas, ele quebra mentiras. Onde muitos pedem justiça, ele entrega conhecimento, pois entende que só a justiça verdadeira quando o espírito é livre e pensa por si. Em tempos onde a ignorância ainda aprisiona, onde a fé cega ainda machuca, onde o sagrado ainda é usado para controlar, Exu Lúcifer permanece firme em sua missão, ser luz nas sombras, liberdade em meio ao dogma, e voz onde antes só havia silêncio. Ele não caminha à frente, caminha ao lado. E sua lâmpada, acesa com o fogo da consciência, continua guiando os que se atrevem a enxergar. Os médiuns escolhidos por Exu Lúcifer não são comuns, e quase nunca são escolhidos de forma suave. São espíritos que, vida após vida, caminharam entre extremos, fé e dúvida, obediência e rebeldia, silêncio e grito. Carregam dentro de si a memória espiritual de confrontos antigos com dogmas, de deserções sagradas, de noites escuras onde a alma foi deixada sem respostas. Muitos passaram por religiões rígidas, foram ministros, freiras, estudiosos ou líderes espirituais que, em algum ponto da existência, romperam com as amarras da doutrina para buscar algo mais profundo e verdadeiro. São almas inquietas,
que não se satisfazem com respostas prontas, que desafiam rituais vazios, que não temem os livros proibidos nem as ideias perigosas. São, desde cedo, provocadores do destino. Perguntam onde os outros aceitam, investigam onde os outros rezam. Desde a juventude, costumam viver rupturas intensas, abandonam religiões familiares, enfrentam exclusão por pensar diferente, rompem laços com instituições queridas e mergulham no vazio espiritual sem rede de proteção. Mas é nesse abismo que suas raízes verdadeiras começam a crescer. Com o tempo, percebem que sua fé não está em estruturas, mas na busca pelo sentido, na travessia constante entre ignorância e sabedoria. Esses médiuns frequentemente têm dons profundos, leitura simbólica, escrita inspirada, percepção ampliada, intuição aguçada e uma conexão natural com os arquétipos universais. Veem nos sonhos mensagens, nos símbolos portais e nos mitos chaves para a realidade. Em muitos casos, são pessoas solitárias, incompreendidas, muitas vezes chamadas de arrogantes, difíceis ou até perigosas, porque sua mente atravessa camadas que os outros ainda não enxergam. Exu Lúcifer os observa em silêncio. Ele os acompanha por anos, às vezes por encarnações inteiras, aguardando o ponto de ruptura, o momento em que o caos interno encontra seu propósito e a dor vira ferramenta. A escolha não chega num transe suave, nem num ponto de luz repentino. Ela vem como um colapso, uma perda devastadora, uma crise de fé, uma desconstrução brutal da identidade. Vem quando o mundo desaba, e no meio dos escombros, uma presença se ergue. Sem espetáculo, sem possessão, apenas um sussurro firme no fundo da alma que diz: você sempre soube. E a partir daí, o processo começa. Não há mais volta. O médium entra num ciclo de intensa quebra e reconstrução. É levado a estudar com obsessão, a escutar com humildade, a duvidar de si mesmo até que reste apenas o que é real. Suas crenças mais enraizadas são colocadas à prova. Nenhuma vaidade sobrevive nesse processo, pois Exu Lúcifer não tolera mediunidade usada como pedestal, nem espiritualidade usada como ornamento. Ele exige entrega crua, verdade sem enfeites, coragem que sangra. E é nesse forno que seus médiuns são forjados, como espadas lapidadas pelo fogo, pela pressão e pela persistência. Com o tempo, tornam-se líderes silenciosos, instrutores espirituais, magistas sérios, terapeutas da alma, ou mesmo mestres do saber disfarçados de gente comum. Não se impõem, mas quando falam, suas palavras têm peso de verdade vivida. Não encantam multidões, mas transformam destinos. Sabem que não servem a si mesmos, nem a egos inflados, servem a uma causa muito maior: libertar consciências, iluminar mentes, rasgar véus. E por essa missão, enfrentam zombarias, perseguições, calúnias e até o isolamento. Mas não se desviam, pois sabem que caminham ao lado de um espírito que um dia preferiu cair do céu a viver na mentira. Exu Lúcifer não escolhe os mais puros, ele escolhe os mais verdadeiros, os que já perderam tudo, menos a coragem de continuar buscando. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.